Neste momento, nós vamos retomar a nossa audiência pública para que o representante do Poder Executivo Municipal, o senhor Caile Regis Barcelos, juntamente, que é o nosso contador, juntamente com o senhor Tiago Ketlin, que também é o contador do município, para que possam fazer a apresentação das despesas e receitas do município de Colorado referente ao segundo quadrimestre do ano de 2020. Com a palavra, o senhor Caile. Senhor presidente, membros da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Colorado, vereadores presentes, senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui para demonstrar a audiência em relação ao segundo quadrimestre de 2020, em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de 2000. Parágrafo 4º, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública de comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Em complemento também à Lei Complementar número 141 de 2012, regulamenta o parágrafo 3º do artigo 168 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Em atenção também à Lei 4.320 de 1964, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração de controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Os valores demonstrados são constantes do sistema de contabilidade, que retrata com fidelidade a real situação do Executivo Municipal de Colorado. Em relação às receitas, de janeiro a agosto, tivemos uma receita orçamentária atualizada de R$ 97.152.783,33. Foram realizados no período R$ 62.300.782,90, que perfaz um saldo de R$ 34.852.043, que demonstra o equilíbrio do orçamento público, que teve um percentual realizado de 64,13% em relação às receitas. Receitas segundo as categorias econômicas. Receitas de impostos, taxas e contribuições de melhorias. R$ 6.657.641,35. Contribuições, R$ 1.650.204,90. Receita patrimonial, que são as receitas de rendimento de aplicação financeira, em poder do município, R$ 52.724,62. Receitas de serviços, que são as receitas de serviços da água e demais serviços, R$ 2.315.973,39. Transferências correntes, que são as receitas transferências da União e do governo estadual, R$ 52.328.932,72, que desse valor é deduzido para a formação do Fundeb, R$ 5.018.514,75. E tivemos também outras receitas correntes, na ordem de R$ 187.090,58, perfazendo no período um total de receitas correntes de R$ 58.174.052,81. Também tivemos, no período, receitas de capital, operações de crédito, que são operações junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná, que são recursos de financiamento, que a Prefeitura vai ter que pagar a longo prazo. R$ 745.020,77. Transferências de capital, que na maioria dessas transferências de capital são transferências de convênio, R$ 3.381.709,32, que perfaz um total de receitas de capitais de R$ 4.126.730,09. Total das receitas no período de R$ 62.300.782,90.
No próximo quadro, desdobramos as receitas que são arrecadadas ou são através de transferências do governo federal e governo estadual. As receitas próprias geradas aqui no município foram tributos municipais, R$ 10.863.634,84. Tivemos a operação de crédito, que é o financiamento que eu citei, R$ 745.020,77, que perfaz uma total da arrecadação própria do município de R$ 11.608.655,61. Tivemos transferências da União, transferências do SUS, R$ 13.227.128,66. Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 590.635,85. Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 615.450,97. Demais transferências da União, R$ 16.226.279,33. Transferências de capital da União, não tivemos. Transferências de capital de convênio da União, R$ 354.352,06, que perfaz um total de transferências da União no período de R$ 31.053.846,87. Também tivemos transferências do Estado. Transferências de recursos do SUS, R$ 2.147.004. Programa Estadual de Transporte Escolar, R$ 65.738,86. Transferências destinadas à assistência social, R$ 40 mil. Demais transferências da União, do Estado, desculpa, R$ 9.246.580,50. Transferências de capital para o SUS, R$ 1.199.000. Transferências de convênio, R$ 1.828.357,26, que perfaz um total de transferências do Estado de R$ 14.526.680,62, totalizando, com as transferências também do Fundeb, de R$ 5.111.599,80, que é aquela dedução que no quadro anterior lá tem dedução para a formação de Fundeb. Essas receitas elas vêm deduzidas de algumas receitas do município, FPM, ICMPVA, Lei Candir e ITR, que elas voltam para o governo federal calcula por alunos e devolve ao município. Vocês podem ver que o município de Colorado ele teve um ganho, que ele contribuiu com 5.018.000 e ele arrecadou 5.111.000. Então, nesse período, ele teve um ganho de receita. Perfazendo um total de receitas no período de R$ 62.300.782,90. Alguma pergunta em relação às receitas? Então, dando continuidade, vou falar sobre as despesas. O próximo quadro, a gente vai falar sobre as despesas liquidadas, que são aquelas que o município já adquiriu o produto, ou a prestação de serviço, ou a obra em si. Porque nós temos 3 fases do processo: empenho, liquidação e pagamento. Tem muitas pessoas que entendem que as despesas liquidadas são as despesas pagas, e não são. As despesas liquidadas é que o município tem a obrigação de quitação, de ser paga, que ele já adquiriu o produto, ou a mercadoria, ou a obra que está sendo construída de acordo com as suas medições, ou o equipamento que seja adquirido. Isso é a liquidação. É quando você adquire o bem ou o produto. E tem muita gente que entende que é como a parte de pagamento, e não é. A contabilidade pública tem 3 processos no andamento: empenho, liquidação e pagamento. Em relação às despesas liquidadas, tivemos uma dotação atualizada de R$ 97.724.619,10. Foram liquidadas no período R$ 56.364.969,13. Temos um saldo a liquidar de R$ 41.359.649,97. Percentual realizado no período foi de 57,68% em relação da despesa liquidada em relação à despesa
orçada. No próximo quadro, nós temos as despesas segundo as categorias econômicas. O município, no período de janeiro a maio de 2020, teve uma despesa com pessoal em cargos sociais, R$ 24.788.211,43. Juro e encargos da dívida, que são financiamentos que já vêm de mandatos anteriores e juntamente com algumas obrigações que foram assumidas junto a esse mandato, de R$ 54.927,47, que estão congelados, só vão voltar a ser pagos a partir do ano que vem, mediante uma lei estadual. Temos outras despesas correntes de R$ 27.318.455,82, que perfaz o total de despesas correntes de R$ 52.161.594,72. Também temos despesas de capital. Investimentos no período de janeiro a agosto de 2020, R$ 3.890.028,36. Amortização da dívida, que são referentes a essas dívidas que já foram contraídas através de financiamento e que também estão congeladas e só vão voltar a ser pagas a partir do exercício subsequente. R$ 313.346,05, totalizando despesas de capital no total de R$ 4.203.374,41, que perfaz o total de despesas liquidadas no período de R$ 56.364.969,13. Alguma pergunta sobre as despesas? Então, prosseguindo, no próximo quadro, um comparativo entre o que foi arrecadado no município e o que foi liquidado. Nós tivemos de receita realizada no período de R$ 62.300.782,90. Tivemos despesas liquidadas R$ 56.364.969,13. Tivemos interferências financeiras em favorecimento do Legislativo Municipal de R$ 1.758.000 e em favor do Colorado Prévio, que é o RPPS Municipal, R$ 56.506,64, que perfaz um total de despesas liquidadas e egressos de R$ 58.179.475,77, que perfaz no período um superávit de R$ 4.121.307,13, percentual de recursos aplicados 93,38%. Isso daqui nós estamos avaliando num cômputo geral, é a regra ouro. Mas as contas públicas, mediante análise e aprovação de contas, como já tenham falado nas audiências anteriores, elas são por fonte de recurso. E aqui a gente estamos fazendo a apresentação mediante a regra ouro. E por aqui também não tem como eu te informar quanto que tem de cada fonte de recurso, que tem recurso financeiro disponível na conta ou que tem a pagar e estão deficitário. Tem alguma pergunta sobre despesas? Sobre esse quadro? Dando seguimento, então, nós temos o resultado nominal e primário. O resultado primário, receitas primárias correntes, que são as receitas correntes menos os rendimentos de aplicação, R$ 58.096.438,11. Receitas primárias de capital, R$ 3.381.709,32, que são as receitas de capital menos as operações de crédito, que perfaz um total de receita primária de R$ 61.478.147,43. Tivemos no período despesas primárias correntes, R$ 49.367.989,62. E despesas primárias de capital, R$ 3.910.469,80. Perfazendo o total de despesas primárias,
primária total de R$ 53.278.459,42. Nas despesas, são deduzidos as despesas com juros e encargos das dívidas e amortização das dívidas para apuração das despesas primárias. O resultado primário no período deu R$ 8.199.688,01. Como que é calculado isso? Toda a arrecadação que você teve de receita no período, menos a despesa que você executou os pagamentos. Anteriormente, era sobre a despesa que você liquidou. Hoje não, a regra mudou, é mediante ao que você pagou. Então, quer dizer que você tem em cofres públicos no período de R$ 8.199.688,01. Em relação ao resultado nominal, que é o quadro ao lado, em 31/12, nosso resultado era negativo de R$ 5.809.480,49. Isso é um resultado negativo, na verdade, bom. Como eu já expliquei anteriormente nas outras audiências, quanto mais negativo esse resultado, mais poder de compra o município tem. Quer dizer que nesse período de janeiro até o bimestre corrente, que é de agosto, ele aumentou esse resultado negativo para 15 milhões. Quer dizer que o resultado nominal nosso aumentou em 10 milhões. 10 milhões, R$ 3.050,66. Aumentou o poder de compra do município, logicamente, citando, nunca esquecendo que nós estamos falando em regra ouro, não em fonte de recurso. Alguma pergunta sobre o quadro? O próximo quadro é o demonstrativo dos limites. Nós temos lá hoje, com o município de Colorado, em relação à RCL, que é a Receita Corrente Líquida, que pega do mês de julho do ano anterior, setembro do ano anterior a agosto desse ano, que é uma receita móvel. Em cima dessa receita, que são calculados todos os índices municipais. Quase todos, né? Não todos. E é o que mais prevalece. Nós tivemos lá de janeiro desse período móvel, de despesas com pessoal, nós tivemos R$ 37.439.247,51, que perfaz 46,29% do valor da receita corrente líquida. O limite máximo que poderia ter sido utilizado é R$ 43.671.422,71, que perfaz 54% da receita corrente líquida. Não tivemos dívida consolidada líquida, como que você já foi explanado no quadro anterior. Se teve um aumento do resultado nominal e subiu o poder de compra, então nós não temos dívida. Se nós pegássemos tudo, fechasse as portas hoje, e a prefeitura falasse assim, vamos pagar todo mundo, fechar a porta, a prefeitura sobraria recursos em caixa. Mas não é assim que funciona, igual eu sempre falo. Isso aqui seria, a grosso modo, na regra ouro. Em relação à fonte de recursos, o município jamais pode fazer isso. Mas é base de cálculo e é o que a legislação prevalece. O limite definido por resolução do Senado Federal é de R$ 97.383.606,02, que perfaz 120% da receita corrente líquida do município, que ela é apurada anualmente, em períodos móveis. Temos garantia de valores, R$ 3.876.391,59, que perfaz 4,79% da RCL. Essas garantias são referentes às operações de crédito junto ao SEDU, a Secretaria de Estado, que o município pegou os financiamentos de asfaltos junto à entidade e, se eu não me engano, uns 2 equipamentos, 2 caminhões ou 2 máquinas, não me recordo direito. O total dessas garantias são R$ 3.879.391,59. O limite definido pela resolução do Senado Federal é R$ 18.271.988,34, que perfaz 22% da receita corrente líquida. Sobre as operações de crédito, nós temos o mesmo valor, que foram as garantias que foram dadas, que são o FPM e ICM, são uma parte desses recursos, que também é o mesmo valor da garantia, R$ 3.876.391,59. Tivemos um total de 4,79%.
O limite definido para operação de crédito externo e externo é 16% da RCL, que perfaz R$ 13.293.809,70. E temos também a definida para a operação de crédito por antecipação da receita, R$ 5.816.041,74, que perfaz 7%. Então, dentro desses limites aqui, o município se encontra com os índices equilibrados. Alguma pergunta sobre pessoal, folha, receita, alguma coisa? Estou à disposição. Carne. Então, a respeito do índice, né? O limite máximo é 54%, é isso? O limite máximo é 54%. E nós estamos hoje... O prudencial é 51,30%. E o alerta é 48,6%. Certo. Aquele dinheiro que passa para o hospital, ele entra... Então, aquele dinheiro lá, esse é o problema. Aquele dinheiro que equilibra as contas públicas, só que o dinheiro não é do município. É o que se nós mantém 46. Se tirar aquele dinheiro... Se você tirar aquele dinheiro, nós estaremos extrapolados dos índices. Nos índices não, no pessoal. Os outros se manteriam. Porque é igual eu sempre falei, é bom para o município em termos de índice. Sim. Mas se você parar para analisar e tirar aqueles recursos que vêm para o hospital, nós teríamos com esse índice quase 54 hoje. Se não passar. Está no limite, né? Estaríamos no limite. Aí já entra toda aquela regra, demitir pessoal, cortar gratificação, comissionado, PSS e por aí afora. Beleza, obrigado. O recurso que entra para o município, ele ajuda muito no índice. Só que é muito perigoso para o gestor. O gestor ele tem que ter a consciência que aquele recurso ele não pode ser usado para nenhum tipo de folha, de alguma coisa assim, em termos de índice, que realmente o dinheiro é vinculado, vem na fonte e é repassado na sua totalidade, como foi demonstrado na outra audiência lá, que os dinheiros que vieram da saúde, a maioria do recurso é o hospital. Ele chega, a prefeitura faz o processo licitatório lá e é repassado através de prestação de serviço, mas já vem diretamente. O município poderia usar aquele recurso lá diferenciado? Sim. Nós somos gestão pública, somos gestão. Eles têm como utilizar de outras formas, mas até agora todos os recursos que vieram são totalmente destinados ao hospital e à Fundação Santa Clara. Tá? Só a respeito do pessoal. Se você tem um funcionário contratado para 20 horas e paga uma gratificação para esse funcionário de mais 20 horas, o preço do funcionário, se tivesse 2 de 20 horas, era o mesmo ou daria diferença? Não necessariamente. Depende de qual utilidade, qual o cargo, qual a função do funcionário. Não necessário precisa ser o mesmo salário. Porque o que você vai contratar, ele não pode ser efetivo. Ou ele vai ser por comissão, ou ele vai ser por PSS. São dois regimes diferentes de obrigação patronal, são categorias diferentes de enquadramento. Você tem um curso de 20 horas e dá uma gratificação para ele por mais 20 horas. Ele vai estar trabalhando 40 horas. Senão eu preciso de 2 profissionais para conversar. Não entendi. Preciso de 2 profissionais para conversar. Não necessariamente. Depende da área que você vai atuar. Pode ser por um contrato de prestação de serviço, pode ser por comissão, depende. Tem funcionários que eles são obrigados a ser efetivos. Você tem que ter ele no seu quadro. Mas tem outros que não. Você entendeu? Se você tem um funcionário de 20 horas lá, você pode dar uma gratificação para ele por mais 20, ele fica integral. E quando você dá uma gratificação que você dobra o salário do cara, ele fica de exclusividade da entidade, na verdade. Não é que ele fica lá, eu tenho o dever de vir até na hora do almoço, eu tenho o dever de ficar 5 horas da tarde. O horário que você necessitar da pessoa, ele tem que estar disponível para você. É assim que funciona. Não é que você vai lá falar, não, eu vou dar uma gratificação de 20 horas para ele, de mais 20 horas, que ele já tem a carga, eu vou dobrar a carga horária dele, não é a carga horária que você vai dobrar. Aí ele já não pode ter um outro vínculo empregatício em lugar nenhum. Entendeu? Não é só as 20 horas que você está dando para ele. Você vai ter que querer a exclusividade dele para te atuar. A hora que você necessitar do profissional, ele tem que estar ali para te ajudar.
Tá? Se eu não me engano, tem um termo, dedicação exclusiva. Porque desde que você dobre a carga dele, não necessariamente ele vai ter que estar ali toda hora, mas a hora que você necessitar, ele tem que estar pronto para te ajudar em qualquer determinada serviço dentro da função e da área que ele atuar. Tá? Em relação à saúde, que foi já explanado na audiência anterior, nós tivemos lá de receita de multa, de impostos e multas de transferências constitucionais legais lá, R$ 31.087.858,87. Tivemos de despesa pessoal, R$ 7.884.862,31. Outras despesas correntes, R$ 15.174.582,83, que faz o total de despesas correntes na saúde de R$ 23.059.445,14. Também tivemos de despesas de capital, investimentos, R$ 423.904,55, que faz um total de receitas correntes mais receitas de capital de R$ 23.483.349,69. Desse valor, deve-se deduzir todas as receitas que são vinculadas, que vêm através do sistema do SUS, que são aquelas receitas da Covid e as demais que são através de recursos do SUS, fundo a fundo, tanto na esfera federal quanto na estadual, que faz um valor de R$ 13.668.619,67, que para a base de cálculo, que são as receitas que são os 15% constitucionais pela emenda 29, e mais o que o município aporta por insuficiência de recursos lá da área. O município aplicou, de janeiro a agosto, R$ 9.814.730,02, que perfaz em cima dos R$ 31.087.858,87, 31,57% de aplicação em saúde no período. Essas aplicação saúde e educação não são todos os recursos do município que entram, tem as suas limitações, algumas transferências correntes, tanto estaduais, federais, e alguns recursos arrecadados dentro do município. Não se calcula pela sua totalidade de arrecadação. Alguma pergunta sobre saúde nesse quadro? Em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, tivemos uma receita de impostos, multas e transferências governamentais de R$ 32.015.702,53. Tivemos despesas custeadas com recursos do Fundeb na educação infantil de R$ 1.309.558,35. Isso aqui, na sua totalidade, é a folha de pagamento. Despesas custeadas com outros recursos de impostos, que perfaz um total aplicado na educação infantil no município de R$ 2.213.030,57. No ensino fundamental, nós tivemos R$ 3.924.977,41, com folha de pagamento dos servidores do magistério. E tivemos outras despesas custeadas com recursos de impostos de R$ 2.394.954,35, que perfaz uma aplicação no período na educação infantil, fundamental, no ensino fundamental, de R$ 6.319.931,76. Somando educação infantil e ensino fundamental, tivemos um total de despesa com educação de R$ 8.532.962,33, de cuja ordem deve-se deduzir despesas não
computados com educação, que é menos R$ 367.736,56. Essas despesas são recursos que veio do exercício anterior, que sobraram na conta. E eles foram aplicados, a maior parte delas foram aplicadas em folha no ano subsequente. Quando você faz isso, você tem que deduzir do cálculo. Ela é deduzida do cálculo. Mesmo que o dinheiro que esteja sobrado está na conta, se você aplicar no outro período, ele é deduzido. E a maior parte dessas deduções é isso. Tem um demonstrativo nas pastas aí, tem que vocês podem lá verificar depois. Total de despesas para fim de cálculo, R$ 8.165.225,77, que perfaz 25,50% da receita aplicada em educação no município. Vocês podem, assim, estar pensando, não, mas tivemos a pandemia, não está tendo aula, está tendo tanto gasto. Não é só nesse ponto de vista tem que se olhar. O que acontece? Hoje, o município está sobrevivendo a maior parte dos recursos que vêm da Covid. Se o município hoje não tivesse arrecadando dinheiro da Covid, nós já não estaríamos nem saindo mais folha de pagamento. A maior parte do recurso que está sendo utilizado, que está cobrindo esses rombos, que são transferências do FPM, que diminuiu demais, ICM caiu muito, que são as receitas que são geradoras através dos impostos, PVA. O município deve ter dado uma perda de 35% a 40% desses recursos, esse ano. Se o governo federal não tivesse complementado esses recursos através de recursos, transferências da União e Estado, provavelmente hoje nós já não estaríamos recebendo pagamento. Isso falando em termos de, fora outras medidas que o governo federal relaxou para os municípios tentarem se manterem. Que nem é o caso das obrigações patronais, amortização da dívida com o governo federal, dívida com o governo estadual. Teve um relaxamento nisso daí. Senão, hoje, já 99% dos municípios já estava tudo quebrado. Estava tudo fechando as portas. Esses 25%, 25,50% já reduziu sobre Do ano passado, já. Dando seguimento, nós temos o quadro do Fundeb. O quadro do Fundeb, que foi muito debatido esse ano, que todo mundo, em relação à folha de pagamento, logicamente que ele teve uma queda considerável, mediante a queda de FPM, ICM, PVA. Nós recebemos esse ano R$ 5.111.599,80. Tivemos remuneração de depósitos bancários R$ 2.857.050. Total de receita R$ 5.114.457,30. Desse valor, para vocês terem ideia, que foi discutido muito no começo do ano aqui na Câmara, que em relação ao aumento que teria sido dado para a classe de educadores e professores. Nós temos hoje despesas com o pessoal da educação infantil, R$ 1.299.974,70. Com o pessoal do ensino fundamental, R$ 3.779.180,22, que perfaz um total de despesas de R$ 5.079.154,92. E nós tivemos uma aplicação no período de 99,31%. O que isso quer dizer? Estamos em setembro. Nós não temos reserva. Aqui nós tínhamos que ter reserva para pagar a bono de férias e o 13º salário. O município hoje não tem condições de custear isso hoje. Ele vai ter que pegar outras despesas da educação até o final do ano para ver se ele consegue suprir. Ou algum recurso que o governo federal disponibilizar. Por que isso ocorreu? Ocorreu não só por causa da Covid, mas é que a máquina hoje, a forma que é calculado, que não é mais um professor, um educador, sempre tem que ter um auxiliar, eu não me recordo se é 2 pessoas por sala, aumentou demais a folha.
E com a pandemia, caiu o FPM, caiu o ICM, caiu o IPVA. E todas essas receitas são geradores de recursos para a formação do Fundeb. É igual ele sai, lá naquele outro demonstrativo que eu falei, ele sai daqui, ele vem para Colorado e volta. Quando ele volta lá, ele é calculado por aluno. A deficiência não é hoje o aluno, que o aluno ele tem uma per capita lá que ele vai ser pago. Se nós tivéssemos numa situação normal no país, nós estaríamos perdendo, porque nós temos pouco aluno. Mas como a receita diminuiu e a per capita é a mesma, aí nós começamos a ganhar. Porque Colorado perde pela quantidade de alunos que tem em sala de aula. Aí pergunta, não, mas tem que dar o aumento da base. Sim, o aumento da base é dado, ninguém ganha menos que a base lá do governo federal. Só que você não pode pegar a base e jogar a base no início da tabela, porque daí todo ano o dinheiro do Fundeb nunca vai dar. E esse ano eu acho que já não ia bater na trave o dinheiro para pagar terceiro e folha. E com a pandemia, estagnou mesmo, agora que ficou mais complicada a situação. O município é responsável. Ele tem que pegar o recurso de outra fonte da educação, ou recurso livre para aplicar lá. Porque não cabe complementação. Tem que se preocupar com isso. É igual diz a lei, diz o seguinte, você não pode gastar mais do que você arrecada. É a mesma coisa que a casa da gente. Só que aqui é um pouco mais complexo, porque na casa da gente a gente pega o nosso dinheiro, a gente administra da forma que a gente quer. Aqui não. Cada recurso que vem, ele tem uma fonte. E aquela fonte não pode, você não pode pegar um dinheiro da saúde e pagar a educação. Você não pode pegar um dinheiro da saúde e pagar livre. Você pode complementar, pegar do livre e passar para a educação, pegar do livre e passar para a saúde. Só que você não tem esse recurso, entendeu? Aí fica complicado. E até agora, até o mês de agosto, o que nós arrecadamos esse ano, do Fundeb, foi gastado 99,31% em folha. Então, nós temos quase nada lá de reserva de recursos para pagar 13º e abono de férias. O próximo quadro de baixo é o Fundeb 40. Nós tivemos só receita de rendimento de aplicação. Como funciona? O Fundeb 40 é quando você tem uma margem de sobra no 60, você pode aplicar no 40. Como nós não temos margem nenhuma, o dinheiro está sendo tudo aplicado no 60. Não obrigatoriamente você tem que aplicar só 60 lá e 40 aqui. É de acordo com o que você trabalha. Se você tiver uma margem maior no 60, você pode ir até 100%. Se sobrou, você transfere para o 40. Aí no 40 você pode ampliar o que você pode fazer. Aí você pode comprar material, pode comprar equipamento, entendeu? Pode pagar outros profissionais da área, como pessoal da escola, de faxina, merendeiro, esse pessoal. Ô, Caile, pode comprar material escolar, uniforme ou não? Uniforme não. Não? Uniforme é o seguinte, depende do entendimento. A LBV, né? O LBA. LDB. A LDB diz que não pode ser comprado porque é assistencialismo com o dinheiro do Fundeb 60. Só que o Tribunal de Contas, já tivemos um problema com isso daí uma vez, que até foi uma denúncia, se eu não me engano, do Chico Bezedor. E o que acontece? O tribunal ele entende assim, quando você pega uma escola ou uma criança e você compra e dá só para aquela pessoa, só para aquela criança, só para aquela escola, só para aquela sala, eles entendem como assistencialismo. Como na época foi custeado toda a educação municipal, eles entendiam que o recurso poderia ser aplicado. Aí na época acho que foi 130 e poucos mil reais que foi aplicado. Foi complementado com o dinheiro que sobrou de um ano para o outro. É o que eu falo, quando sobrava dando o recurso, e no outro ano era aplicado nos 3 primeiros meses que para complementar os índices. E na época foi feito isso. O Tribunal de Contas, o Chico, acho que foi o Chico que fez a denúncia, não me recordo. Ele foi feita a denúncia porque tinha sido gasto irregular o dinheiro, só que o Tribunal de Contas tinha realmente
o tribunal analisou não só o que tinha sido para uma área ou um pessoal restrito ali, foi aplicado em todo o município. Abrangeu todo mundo, aí teve denúncia na promotoria pública, tudo, mas foi tudo arquivado e regulamentado o coisa. Você pode comprar van, você pode comprar ônibus, você pode comprar uniforme, você pode pagar profissional da área, você pode fazer várias coisas. Você não pode fazer enterrar o dinheiro, que eu falo enterrar é fazer coisas que não aparecem, fazer esgoto ou encanamento, essas coisas que você não consegue realmente demonstrar que você adquiriu aquilo lá, com o dinheiro do Fundeb. E esse ano, o ano passado, sobrou R$ 23.095,03 do Fundeb 40. Nós tivemos no período um rendimento de aplicação de R$ 131,27. Foram gastos R$ 22.709,53. Nós temos lá na conta hoje R$ 516,77. Esse do Fundeb 40. Que eles entendem só assistencialismo quando é direcionado para um grupo de pessoas ou para uma quantidade de pessoas. Como aqui no município aquela vez foi para toda a educação, tanto na área infantil como na fundamental, eles aprovaram a conta lá. Mais alguma pergunta? Em relação ao acesso a pagar, nós tínhamos, em 31/12 de 2019, os restos a pagar processados, R$ 5.102.719,90. Desculpa, deixa eu colocar a regra aqui. Tínhamos lá em 31/12, que ficou de obrigações do ano anterior, R$ 5.286.564,96. Foram pagos R$ 102.719,90. Foram cancelados R$ 32,04. Em 31/8 de 2020, ainda sobrou uma dívida. Nós temos uma dívida de R$ 183.813,02, que essa dívida o município tem a obrigação de pagar. Porque ela já foi processada, ela já foi liquidada, já foi recebida a mercadoria, ou produto, ou serviço. Ela está em aberto, mas o município tem essa obrigação. Seria o correto, mas não necessariamente. Temos em restos a pagar não processados. Em 31/12 de 2019, nós tínhamos R$ 1.092.237,12. Foram pagos R$ 646.506,71. Não teve cancelamentos. Tivemos um saldo ainda de 31/8 de 2020 de R$ 445.720,41. Esse resto a pagar não processados é aquele que eu falei que ainda não foi entregue o bem e o serviço. Na maioria das vezes aqui é que eu não tenho como falar realmente, mas é alguma obra que está em andamento ainda, que ou veio recurso ou ainda não veio recurso, de acordo com a sua medição. E o município ele registra de acordo com a licitação lá, o contrato com a pessoa da obra, ele faz o registro na sua totalidade de acordo com a fonte de recurso, já deixa amarrado. E de acordo vai sendo executado, a Secretaria de Obras ela vai vendo a medição e vai passando os registros para a contabilidade. A contabilidade só faz a liquidação, que é a parte que ele já está empenhado, ele só liquida e passa para o pagamento. Então, provavelmente, esses R$ 445.720,41 ainda não foram entregue o produto, o serviço ou a obra que seja. Totalizando, nós temos um saldo de, até 31/8, né, nós já passamos, de R$ 629.533,43, que temos realmente, tínhamos a obrigação em 31/8 somente de R$ 183.813,02 de quitação. Porque esses 445, como eu já explanei, eles não se tornaram ainda uma obrigação do município. Só é um registro contábil. No próximo quadro temos o nosso Fundo de Previdência, o RPPS Municipal. Nós temos dois fundos dentro do RPPS. Nós temos o fundo financeiro, que é até o pessoal que entrou até 30/11 de 2009.
e temos o pessoal daí para frente. O fundo financeiro é o grande problema do município, porque já era para ter vindo contribuindo anteriormente, e as outras gestões não contribuíram, algumas contribuíram, outras não. O governo federal aí não fazia tanta questão desses fundos. Teve uma vez até que teve um valor equivalente a muitos anos atrás lá, e o governo federal mesmo amparou uma lei para resgatar esse dinheiro e voltar para os cofres públicos. E a situação hoje não é muito boa, principalmente pela situação que nós estamos vivendo no país. Tivemos de receita orçamentária de janeiro a agosto R$ 4.277.150,04. Tivemos de interferência financeira, ingresso, R$ 56.506,64. Tivemos de despesas orçamentárias no período R$ 6.801.563,51. Totalizando um déficit do fundo financeiro de R$ 2.580.920,11 de janeiro a agosto. O saldo contábil em 31/8, era de R$ 19.407.408,82. Temos em aberto, que são aquelas folhas, igual o Thiago explicou na outra audiência. Contabilizamos a folha dia 31, ou o último dia útil do mês, ela é transferida para o mês subsequente e paga nos 5 dias úteis, até os 5 dias úteis, ao final dos 5 dias úteis. Então, nós tínhamos lá contas a pagar em 31/8 de 2020, R$ 692.900,01. Nós tínhamos em consignações R$ 188.440,68, que perfaz um total de saldo contábil no fundo financeiro de R$ 18.526.068,13. Esse é o grande problema da prefeitura hoje, em relação a aposentadorias. E no fundo previdenciário, que é o fundo que foi feito pela repartição de massa, que começou a gerar receita a partir de 1/12/2009, nós tivemos de receita orçamentária no período R$ 948.670,36. Tivemos despesas orçamentárias R$ 30.141,28. Tivemos um superávit de R$ 918.529,08. Temos um saldo contábil de R$ 7.014.838,01. Temos contas a pagar de R$ 3.767,66. Consignações nós não temos do fundo, então nós temos um saldo do fundo previdenciário de R$ 7.011.070,35. Vocês podem verificar o seguinte, ó. No fundo previdenciário nós temos 7 milhões. Quanto nós temos de despesa? 3.766.000. No fundo financeiro nós temos 18. Quanto nós temos de despesa mensal? Quase 800.000. Isso daqui, se não tiver algumas medidas, se não voltar a contribuir, se o governo federal não ajudar em alguma coisa, não houver o parcelamento, 2 anos o fundo quebra. Aí a responsabilidade é total do município. Aí é pior ainda. Porque o município não consegue gerar nem receita, nem para se manter, ele vai ter que assumir todo esse pessoal. Ainda vai receita de pagamento do pessoal? Livre? Não. Ela não interfere no pessoal, mas é tudo recurso livre. Você não pode pegar recurso da saúde, recurso da educação, recurso da nada. A partir do momento que a pessoa aposentou, é só recurso livre. Enquanto ela está nativa, ela contribui do seu cargo, de onde que ela está, da sua lotação. Ah, eu estou na saúde, você pode ser pago com recurso da saúde. Ah, eu estou na educação, você pode ser pago com recurso da educação.
Aposentou, zerou, é tudo livre. Quando ele entra no quadro do RPPS, é livre. Então, quer dizer que se o fundo quebrasse, o município, logicamente, daqui a, sei lá, 2, 3 anos, se chegar a quebrar realmente, você pode colocar mais 1 milhão, 1.200.000 aí, que a prefeitura vai ter que passar para o fundo. Aí a prefeitura acaba mesmo. Porque não tem receita. Não tem como pagar. Ô, Carly, aproveitando que você está falando a respeito do fundo, nós temos uma situação também pendente, e eu tive a oportunidade de estar conversando contigo, né, você até me deu alguns esclarecimentos, em relação a uma situação, né, que está pendente aí na Justiça, né, que trata a respeito da implantação da sexta parte, né, principalmente, né, dos inativos, porque o dos ativos, né, já foi implantado, e neste caso, né, tem a sexta parte, se eu não me engano, tem também mais uns 5% lá que foi reconhecido a partir de um determinado período, né, que o servidor ele alcance lá um tempo, né, de estabilidade no município. Sim. Aí eu pergunto só para você o seguinte: a situação ela é bem complicada, né, principalmente, né, no fundo financeiro, né, já temos esse problema aí, né, grande. Algum tempo atrás, né, você falava a respeito desse problema, até comentei com o Marcelo, né, até parecia que era assim, muito catastrófico, né, mas olhando hoje, né, o cenário da economia, observando aí as quedas de receita, uma vez que você colocou que nós temos aí uma redução de 35% a 40%, né, das receitas, e o município ele já não tem feito mais os aportes, né, necessários, se a gente implementar a sexta parte mais os 5%, essa situação vai se agravar ainda mais, porque é a questão do fundo financeiro que impacta mais, né? Eu acredito o seguinte, Elias, os 5% que vai ser acrescido para os funcionários não é todos que têm direito. Não Eu todos. acho que não vai ser não é o grande problema. O grande problema é pagar essa diferença. Que essa diferença vai bater nas casas de uns 2,5 milhões. Já vai deduzir desses 18 aqui. Esse é o problema. Logicamente que vai ser incorporado ali, o município vai ter que aportar mais, ou vai ter que montar alguma coisa para fazer esse equilíbrio de novo do fundo. Porque quanto mais o gestor deixar, mais rápido ele vai quebrar. E ele tem ciência que é responsabilidade dele. Não adianta chegar lá na frente e quebrar, quebrou, não vou pagar. Não tem isso. É responsabilidade do município, independente de quem seja o prefeito. Entendeu? Tem uma questão que vai ter que pagar essa diferença desse pessoal mais antigo aí. Eu acho que vai gerar em torno de 2 milhões, 2,5 milhões. Aí depois vai ser incorporado. Eu não penso tanto na incorporação, eu penso mais nessa diferença que vai ter que ser paga. Certo. Ô, Carly, e também, até a gente recebeu aqui um projeto de lei, que é o 3089, né, que ele fala sobre a suspensão da contribuição previdenciárias patronais ao regime geral de previdência social, ao regime próprio de previdência social e o aporte financeiro do fundo previdenciário. No caso aqui, faz uma suspensão até 31 de dezembro, né? Sim. É um pedido de autorização legislativa. Nesse caso, a gente teria que fazer, caso isso viesse a ser, ou caso venha a ser aprovado, a gente vai ter que pensar, então, num parcelamento a partir do próximo ano, a exemplo do que já aconteceu, né, em 2017, né? Com certeza. Nós estamos desde maio, acho que, sem pagar. Foram feitas algumas compensações lá, mas coisa pouca, acho que 60 mil. E aí são os dois fundos que estão... Os dois. Os dois, né? Só não é deficitário o previdenciário, porque são 3 pessoas só que tem. Certo. É uma pensão e dois inativos. Agora, o financeiro, não tem o que fazer. O financeiro é um grande pepino para o município. E vai ter que acontece? Quando for fazer o cálculo atuarial lá, vai ser levado tudo isso em consideração. Aí o município ele vai ter que aumentar o aporte. Porque já era para ter aumentado a alíquota esse ano, né? E não foi. Ela estagnou lá nos 12 lá e 11. Era para ser 14, né? Era para ter aumentado as alíquotas e não foi aumentado. Ô, Carly, esse ponto, né, que você colocou também, né, sobre a contribuição, no caso, o servidor contribuiria nessa proposta com 14%. O município também aumenta a contribuição dele, né, patronal? Do patronal. Porque Ela vai para 14, né?
14 seria do servidor, né? Seria Aumentaria. amplas 14, né, se não me engano. Amplo. É. A do servidor não pode ser menor que a do patronal. Porque não, mesmo que você aumente 14 e mantenha 20, você não paga. Você tem ideia, quanto nós vai dar 20? Você vai dar aí 48% de contribuição em cima da folha, é um valor bem significativo. O problema é que hoje você pega lá, ó, contribuição patronal, 150 mil, aporte, 250, supondo, 205. Aí você pega mais a parte do funcionário, 130. Vamos arredondar para uns 500 mil. A folha dá 800. 750 mais ou menos, 760. Falta 260 mil. Como que a gente trabalhava com isso? Com o rendimento de aplicação desse capital que a gente tinha. Aí supria, cobria. Tinha mês que dava deficitário, tinha mês que dava superavitário. Aí a gente tentava equilibrar. Mas como veio a pandemia? Os rendimentos de aplicação, em vez de dar positivo, ele dá negativo. Porque é fundo de investimento, não é uma poupança. E você tem meta para você atingir. E qualquer investimento, e a gente aqui em Colorado, a gente só trabalha com a renda fixa. A gente não arrisca com fundo em renda variável. Que aí o tombo é maior ainda. E o rendimento hoje não está dando nada. Um mês ele dá, o outro ele toma. Um mês ele dá, o outro ele toma. Porque o rendimento em fundo ele não é só positivo, ele é positivo e negativo. Depende do mercado. Aí fica complicado. Você tem um percentual de, se eu não me engano, 15% só pode ficar na poupança. É lei. Hã? Não rende nada. Dá 0. Você viu lá no ano quanto que dá? É 0,2. Não dá negativo, mas o outro, aí você não chega na meta. Você não pode, não é assim, é fácil a gente falar, mas tem um monte de regra, entendeu? Quando você faz lá as provisões matemáticas lá, tem coisa que você pode, tem coisa que você não pode. Se talvez um pouquinho mais você coloca, está dando mais dinheiro aqui, eu vou colocar mais, aplicar aqui. Você não pode, porque você tem um máximo e o mínimo para você aplicar naquela caderneta, naquele artigo. Você pode chegar lá hoje e falar assim, eu tenho 18 milhões lá. Aquela aplicação vai me dar 100%. Você não pode. Tem lá na lei que você só pode aplicar 30%. É uma coisa engraçada, mas é lei. Você não pode pegar o dinheiro e colocar num lugar. Você tem que trabalhar com o dinheiro. E numa você ganha, na outra você perde e vai equilibrando a balança. O Caio, ele tem também um planejamento, né, também da aplicação do fundo, né? Você planeja lá por um determinado período e leva-se em conta no crescimento, os riscos, então, às vezes nem sempre é fácil. O problema é o seguinte, você também não pode arriscar muito. Não é um dinheiro, não é meu, não é do presidente, do fundo, não é do pessoal que está no conselho. O dinheiro, na verdade, é dos funcionários, é dos inativos, dos pensionistas. Você não vai pegar um dinheiro desse e arriscar. Não tem como. E mesmo assim você acaba perdendo. É igual o Antônio Carlos falou, pode pôr na poupança. Se poderia pôr na poupança, tirava a dor de cabeça de todo mundo, a responsável está lá na poupança. Não dá nada, mas não perde nada. Você não bate meta, você não consegue a rentabilidade, você não conseguiria cobrir a folha. Mas pelo menos fala, não, entreguei e não perdi nada, não ganhei nada, entendeu? É um negócio assim, é investimento. Um mês você ganha 200, outro você perde 100. Um mês você perde 200, outro você ganha 150, 300. É complicado. E a situação do país hoje, nada ajuda. Não o país, né? O mundo, né? Porque tudo gira em torno de dólar, de imã, aí não tem jeito. E a situação do fundo hoje é ruim por causa disso. E em relação ao projeto que você falou, esse projeto, no meu modo de ver, já era para estar aqui desde abril. Quando o governo federal fez a lei, sancionou, não sei se todos os municípios fizeram, mas eles tinham que ter feito a lei municipal. Não da parte do INSS, mas da parte do RPPS.
Agora, eu não sei se a lei, estão pedindo retroagimento na lei? Eu entendo que não vai ter valor nenhum esse retroagimento na lei. Que é a data da publicação da lei federal. É a partir de maio. Depende, é a mesma coisa. Quem vai analisar as contas lá, o técnico lá do tribunal que vai analisar, isso aí vai ser questionado. A primeira coisa que ele vai pedir é a lei. Quais foram as medidas que foram tomadas pelo município? E por aí em diante. Aí você vai ficar brigando com o cara lá, tentando salvar a conta, esclarecer. Mas muito difícil. E vai depender também da próxima composição da mesa, prefeito, gestor, entendimento. Alguma atitude vai ter que ser tomada, entendeu? Agora, não sei. Obrigado. É muito difícil a gente comentar o que vai acontecer daqui 5 meses, 4 meses, sei lá. Porque a situação do município hoje, aqui, ó, eu vou até concluir aqui para vocês, ó. Concluindo de janeiro a agosto, estamos superávit orçamentário e financeiro, taxa positiva no resultado primário e nominal, assim como mantivemos os índices equilibrados. Portanto, mesmo o município mantendo seus índices equilibrados, atendendo à legislação vigente, não podemos deixar de ter cautela nos gastos públicos para o cumprimento da meta estabelecida para a manutenção do equilíbrio fiscal do exercício 2020. Está equilibrado? Está, dentro da regra ouro. É o que nós estamos aqui analisando. Agora, se você chegar para mim, Kylie, quanto que tem de déficit lá? Ah, se você for analisar por fonte, vai dar um monte. Por quê? O que ajuda? O dinheiro da Covid. E o dinheiro da Covid você não pode pagar qualquer coisa. Ele já vem destinado para aquilo. Se você pegar RPPS e INSS e FGTS hoje, chutando por baixo, 4 milhões. Só isso. Só essas 3 coisas. Para não falar mais alto. Isso aí são contas hoje impagáveis quase, na situação do município. Assim, do seu ponto de vista, o candidato a prefeito tem de se preocupar nessa questão orçamentária do nosso mandato? Nossa Senhora, e muito. Muito. Porque ele não vai pegar uma prefeitura enxuta. Independente de quem pegar. Ele vai pegar uma não fala, estou falando em Colorado, né? Eu acho que eu tenho que falar em país. 99% dos prefeitos, dos gestores que pegarem para o ano que vem, vai ter muita dor de cabeça, muito problema para resolver. Se eu fosse candidato, eu não prometia nada para ninguém, para a verdade. Porque você não tem como cumprir. Aí vai da pessoa, né? Se a pessoa quer falar, não, vou fazer aquilo, fazer aquele outro, é muito difícil hoje. Não tem como você prometer nada. A capacidade de endividamento do município não tem uma margem ainda. Não, ele tem uma margem, mas aqui a gente está analisando de uma maneira. Aí a hora que chegar lá no final do ano, aqui nós não temos o déficit orçamentário e financeiro. Nós vamos chegar lá no final do ano. Eu acredito, se não viesse, o governo federal não ajudar mais, o governo estadual, não fosse só na área da saúde, começar a mandar alguns dinheiro para manter a máquina mesmo nas outras áreas, vai dar de 6 a 7 milhões de déficit. Pode falar, Nico. A demonstração no outro quadrimestre foi feita pela reta 1? Foi. Mas por que deu negativo? Qual que deu negativo? A quadrimestre passado. Não deu negativo. Nenhum demonstrativo deu negativo esse ano. E por que de 88 milhões foi para 97 milhões a receita? Atualizada. São receitas de convênio. Quando você firma um convênio e você vai fazer uma licitação, você tem que ter a dotação orçamentária. Para você poder abrir a licitação, se você não tiver a dotação, você não abre. De acordo que você firma um convênio com o governo federal, estadual, ou qualquer outra entidade, você tem que abrir a dotação, mediante ao documento que você firma. Tá. Qual quadro você está falando? A demonstração de finanças fiscais. No primeiro aqui? Receitas? Isso. Tá, aqui é tudo o dinheiro que está no município. Mas o que é que aumentou de 88 para 97? Foi a Covid?
Não somente a Covid. Ela contribuiu, mas também. Porque o dinheiro da Covid, na verdade, não existia para ninguém. Não. Quando você faz o orçamento público, você conta que as receitas que você tem são as receitas normais. Você faz lá a transferência do FPM, do ICM, o IPTU que você arrecada aqui, o ISS, o ITBI, o serviço da água e esgoto. Você não coloca convênio na proposta orçamentária, na lei orçamentária anual. Você não coloca dinheiro da Covid, você nem... Eu não sabia que ia ter Covid, você não sabia, ninguém sabia. Então não existia no orçamento. De acordo que a receita vai chegando, vai sendo arrecadada, ou tem uma prévia, ou um convênio, alguma coisa, automaticamente você eleva a dotação para você, a receita, a previsão orçamentária da receita, para você ter a despesa. Não tem como você fazer a despesa sem ter a elevação da receita. É o equilíbrio. Isso que fala o equilíbrio financeiro. Não tem como eu abrir uma dotação sem ter uma previsão aumentativa da receita. Agora, tem como você remanejar. Lá na secretaria tal eu tenho 100 mil, está sobrando lá, eu não vou utilizar. Eu posso trocar e passar para outra secretaria. Você pode, normal. Mas aí já está prevista o dinheiro. E nem sempre a previsão é 100%. Você entendeu? Agora, quando ela aumenta a dotação, a previsão atualizada é baseada nisso. Em receitas que você não tinha conhecimento que você ia arrecadar. Que você não tenha certeza que você ia arrecadar. Você pode pegar todos os orçamentos, todas as leis que vêm aqui para a Câmara, ela não dá mais que 5, 6, 7 de aumento de um ano para o outro. Porque é a previsão normal. Quando ela estoura, ela já chegou a dar estouro de 20 de um ano para o outro. Mas isso acontece a cada 10 anos. É raro. Aí agora convênio não é colocado, operação de crédito não é colocado, Covid não é colocado, depende da transferência do SUS, fundo a fundo, que não, você não planeja, ela vem se aumenta a previsão da receita, é tudo baseado nisso. Entendeu? Mais algum questionamento? Estou à disposição. Em relação ao que eu ia concluir da análise, eu falo o seguinte: em termos da regra ouro, o município está dentro da regra. Em termos de fonte de recursos e despesas e receitas, nós estamos deficitários. Na verdade é essa. Quando você for analisar a prestação de contas que vai ser encaminhada, que é encaminhada para o tribunal, ele não vai analisar isso aqui. Ele vai separar todas as fontes e vai olhar fonte por fonte. Quanto que você gastou, quanto você aplicou, quanto você deixou de aplicar, quanto você deixou a pagar. Mas a lei determina que as audiências sejam feitas dessa forma. Só que a análise da prestação de contas não é feita assim. É totalmente diferente. Do déficit hoje, deve estar beirando uns 4 milhões. Hoje. E previsão para dezembro? Eu estimo de 6 a 7 milhões. Porque o problema é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com a folha. As obrigações patronais já não vai pagar. Baseado na lei que veio para cá e baseado no que o governo federal determinou. Já não vai pagar. Só ali vai dar uns 4 milhões. Se ficar uma folha que seja, uma folha do município hoje é quase 4 milhões. Então já dobra. Se você pegar uma arrecadação aí você pode colocar uma barra de 6. E ninguém pode fazer isso para reverter nada? Como assim? Ninguém pode reverter isso? Essa situação? Aonde cortar? Não, só se tem que demitir, mandar o pessoal embora, cortar para a saúde, para a educação, parar o que der para parar. E essa é a medida que tem que ser tomada. Não tem outra medida. A medida é você aumentar a receita ou diminuir a despesa, para tentar equilibrar. Não tem outra forma de você conseguir recurso. Então a nossa cidade não tem gestão? Não é que não tem gestão. Na situação que nós estamos hoje, não é só Colorado, é o país, Nica.
Procura na região aí uma cidade que está bem financeiramente. Você pode sair aí, ó, Maringá. Maringá ainda é bom porque ele tem recurso lá que eles geram muita grana. Eles têm vida própria. Tira as receitas de FPM, de Colorado, que é o Fundo de Participação. Você já fundou o município. Colorado não se mantém, ele não se gera. É igual você pegar Taguajé, Lobato, região nossa. Quem se mantém aqui, que gera riqueza, é Maringá. Nenhum município aqui nosso, aqui da região, se mantém. Sozinho, que eu falo. É por isso que o governo está querendo lançar essa lei para unir os... Enxugar, né? Pode ser. É uma tentativa, né, que ele quer fazer isso. Porque se você pegar aqui, ó, você pode pegar, pode sair estudando, hein, ó, verifica na região aí, qual o município que se mantém somente com seus impostos? Nenhum. Tirando Maringá, nenhum. Nem Nova Esperança, do porte nosso aqui, ninguém. Pode estar melhor numa coisa, pior na outra, mas está todo mundo no mesmo barco. Sim, lógico. Com certeza. Eu duro que hoje quem que vai trazer indústria? Falar, não, vamos trazer indústria. O cara vem aqui, vai em Maringá, você acha que o cara vem aqui? Já está tudo lá no jeito do cara mandar as coisas embora, transporte, logística, tudo. Para você conseguir trazer uma empresa na cidade igual a Colorado é muito difícil, cara. Era o que tinha que acontecer, né? Seria a melhor coisa. Quanto mais indústria, mais renda para tudo. Per capita da cidade, para a população, para todo mundo. Mas a situação hoje é muito complicada. Sem mais falar, passa a palavra ao presidente. Quero agradecer, né, ao senhor Kaile, né, por ter feito uma brilhante apresentação. Queria só fazer uma consideração, né, quando a gente olha assim as contas municipais, né, todo esse contexto, né, temos dados aí da FGV, né, que diz que no Brasil, né, dos 5.500 e alguma coisa de município, nós temos apenas 500 municípios que são viáveis. Os demais não são viáveis. E é bem isso, né, que foi colocado. Se nós retirássemos as receitas que nós temos do FPM e também as receitas do Estado, a gente perderia algo em torno de 75% das nossas receitas. Então, mostra a dependência que nós temos, né, em relação aos repasses, né, do governo estadual e do governo federal. E, por outro lado, quando a gente pensa, né, no desenvolvimento territorial, a tendência é que as cidades mais próximas das cidades maiores acabem se desenvolvendo. Temos o exemplo ali de Mandaguaçu, em 10 anos praticamente dobrou de tamanho. Né? Mas por quê? Porque está próximo de um local, né, que está em expansão, está em crescimento, então, né, toda a questão de logística, né, toda a questão de capital humano acaba sendo facilitado. Maringá é uma cidade realmente assim, que tem crescido muito. Às vezes a pessoa faz até uma comparação assim, né, difícil, porque Maringá tem um orçamento de quase 2 bilhões. Então, o pessoal fala, lá em Maringá o pessoal fez uma obra rápido, mas também, né, com poder de compra como esse é absurdo, né? Então é muito fácil, né, de se fazer. Mas eu quero agradecer, né, ao Kaile, né, ao longo desse mandato, né, eu digo assim, desse mandato, porque tive a oportunidade de estar participando, né, sempre, né, de forma muito clara, né, de forma assim, muito pacienciosa, né, explicou e tem explicado para nós, né, todas as dúvidas que nós temos, e muitas vezes dúvidas, né, que têm se mostrado muito recorrentes, e às vezes ele, né, acaba tendo que ter um pouco mais de paciência. Mas eu fico grato, né, pela participação de todos, agradeço, né, ao nosso amigo Edmar Oliani, né, por estar presente, acompanhando essa sessão e também, né, feito aí os seus questionamentos. O Rodrigo, né, que tem sido sempre muito presente, né, tanto presencialmente como virtualmente, né, então participou das últimas sessões. Agradecer, né, nosso amigo contador também, Tiago Klettinger, né, por, né, sempre também, né, se fazer presente, o nosso, né, contador da Câmara Municipal, o senhor Anderson. Eu quero aqui aproveitar, né, que nós temos aqui uma participação
né, de uma internauta, né, que é a nossa diretora do CRAS, né, o Centro de Referência em Assistência Social, que ela diz assim: ficou perfeita a explicação do Kaile. Você deixou claro, foi objetivo, não tem um culpado. Cada recurso tem seu destino. Portanto, espero que tenham entendido que o problema não está em uma administração de um município, e sim num contexto geral chamado Brasil, que se encontra numa economia instável. Então, se nós não tivéssemos assim escurados no governo federal, a nossa situação seria muito pior. Quero agradecer, né, aos nossos servidores da Câmara Municipal, né, que, né, têm assistido a esta sessão, agradecer Marcos Egino, né, que é um membro da comissão, e o Antônio Carlos Andrade, né, por, né, se fazer presente até o momento, e mais uma vez obrigado, né, aos técnicos, né, pela apresentação. E está encerrada essa sessão.